Olá, boa tarde. Parte 2 da nossa análise da obra 1984. E no vídeo anterior a gente viu um pouquinho do comunismo, de como ele acabou, e apresentamos o personagem Winston, né? Um pouquinho desse mundo. E para aquele vídeo não ter ficado maior, nós deixamos algumas palavras sobre o simbolismo para hoje. Então o Winston ele vem a complementar aquela tríade que nós levantamos na análise do Gilgamesh. E nós vamos usá-lo como um avatar da consciência, da nossa atenção e da nossa memória. Então ele representa o desejo que nós temos latente de despertar para essas faculdades. Como ele mesmo diz, parece que eu fui despojado de algo que eu tinha o direito de possuir. Mas os seus inimigos eram bastante e muito poderosos. Então, angustiado com aquela massificação que ele estava experimentando durante os 2 minutos de ódio, o Winston, ele, em um ambiente não vigiado, ele tenta escrever um diário. E o diário representa o seu desejo de individualidade, de organizar os pensamentos e criar uma conexão com os outros seres humanos. Se não aqueles do presente, para os quais mostrar o diário seria inviável, mas quem sabe os do futuro? Mesmo que eles jamais fossem ler aquele diário, né? No entanto, não era se fazendo ouvir, mas mantendo a sanidade mental que a pessoa transmitiria à herança humana. Então a obra fica mais atual cada dia, por incrível que pareça. Hoje os humanos são atormentados por uma tela que transmite propaganda e propaganda de forma ininterrupta. E esse aparelho também nos vigia, para que ele possa direcionar propaganda para a gente de uma forma mais eficiente. E nos mantém numa bolha informacional, né? Em que viabiliza o diálogo. A gente não convive com pontos de vista divergentes, né? E lembrando aquela frase, quando é de graça, o produto é você. Então, resumindo, o Winston busca por uma individualidade, num espaço onde ele acha que não está sendo vigiado, e ele usa o diário para ajudar a manter a sua sanidade e se sentir um pouco mais humano. O Winston trabalha no Ministério da Verdade e a sua tarefa é retificar, é consertar o passado. Por vezes, as reportagens traziam previsões que não se confirmavam, ou menções a pessoas que não mais existiam, pessoas que tinham caído das graças do partido, né? Era necessário corrigir esse passado. Então, eles destruíam as fontes originais, faziam cópias e substituíam. E a estação de trabalho dele era formada por um ditógrafo, onde ele digitava as coisas, alguns orifícios onde chegava o material para que ele pudesse trabalhar, e na parede tinha apelidado o tal buraco da memória, que era onde as matérias que foram consertadas, onde o passado real era descartado por esquecimento. E na obra existem várias menções à memória. O Winston, ele tem poucas recordações da sua mãe, do período anterior ao partido. Ele lembrava que a sua mãe morreu amando, e isso deixava triste porque ele era egoísta demais para retribuir esse amor. Só que é sempre flash, sempre coisas distorcidas. A nossa memória, ou melhor, a confiabilidade da nossa memória, ela também decresce com o tempo. De vez em quando a gente precisa resgatar coisas que a gente não prestou muita atenção na memória e elas são trazidas incompletas. E muitas vezes é o cérebro que preenche esses espaços em branco. Então a psicologia já afirma que é possível criar ou induzir memórias. Em determinado momento, o Winston entra em contato com uma reportagem que lhe dá a prova cabal sobre as mentiras do partido. E ele a esconde por baixo dos outros trabalhos do dia, né? Ele pede um material complementar para verificação, e ele se agarra àquilo, como se fosse um tesouro delicado. Até que no último instante ele tem que jogar aquilo no buraco da memória. Esse se agarrar se chama atenção.
E ele vai se lembrar dessa obra até o final. Por quê? Porque ele prestou atenção. E a gente também. A gente tem que se agarrar às impressões daquilo que é importante para nós. Que nós queremos reter, procurar materiais para comparação e menos distrações. O lema do Ministério da Verdade era: quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. Era assim que eles, então, tornavam impossível você desmentir o partido, porque você não teria fontes para isso. E o Ministério também trabalhava com a produção cultural, entre muitas aspas, destinada aos proletários, que são as pessoas comuns daquele mundo. Os jornais dos proletários, ou proletas, como Winston chama, eles tinham apenas sessões de esporte, crimes e astrologia. Os romances, as canções eram produzidos por máquina, elas só mudavam as palavras ali, mas era sempre sobre coisas emotivas, né? Os filmes só tinham sexo. Essa era a vida cultural dessas pessoas. Nada contra, mas eu vejo que hoje em dia a música, ela gira em torno de um eixo comum, né? Sempre uma paixão, uma traição, alguém que ficou solteiro e quer se divertir. Então, parece que é a mesma música contada de várias formas, né? Só que como que você vai conviver com as lembranças que você tem do passado com o passado que foi alterado? Através da técnica do duplo pensamento ou controle de realidade. O George Orwell, certamente ele tinha conhecimento de algumas escolas esotéricas. E ele subverte as doutrinas de uma forma bem engenhosa. Tem uma filósofa chamada Helena Blavatsky, ela traz a seguinte frase: a mente é o grande assassino do real, que o discípulo mate o assassino. O que de forma simbólica nos lembra que a mente formula, ela capta uma porção da realidade, não a realidade em si. Por isso, pessoas que presenciaram o mesmo fato, elas podem ter várias versões completamente diferentes do mesmo acontecimento, quando elas vão ser testemunhas, por exemplo. E por que uma câmera filmadora dessas de segurança é mais confiável que uma testemunha? Porque na câmera não existe mente, não existe interpretação do real, só o registro. Ela não tem criatividade, ela não usa filtros preconceituosos e ela não tem limitação cognitiva de aprendizado. Então as câmeras apenas filmam. É nesse sentido que a Helena Blavatsky fala que a mente mata a realidade, né? Então o controle da realidade do filme, ele é a afirmação e a negação disso ao mesmo tempo. Ele afirma, quando ele diz que a mente é criada pela realidade, só que ele nega que possa existir realidade fora da mente. Então fora da mente do partido não existia nada real. E se a realidade era captada pela mente e só tinha essa realidade, se você controlar a mente, você pode controlar a realidade. E depois você aplicava o processo ao próprio processo, esquecendo a sua falsificação. O duplo pensamento é essa técnica de conciliar posições totalmente contraditórias. E acreditar em ambas, mesmo que elas se anulem. Parece estranho, né? Mas é mais comum do que a gente pensa. Nós vamos ver um trecho da obra O ABC da Morte 2. Pode ficar tranquilos, não há violência explícita, apenas maquiagem de sangue nas costas do personagem, né? Então, vamos lá. Deus de misericórdia. Marco essa ovelha com a tua Santa Cruz, que é para que ele se lembre do teu... Então, como a gente viu, um homem ia queimar um homossexual com ferro quente para lhe ensinar sobre o amor de Cristo. E isso faz sentido para você? Para os torturadores da época da Inquisição fazia, pois mesmo torturando, eles se acreditavam fiéis seguidores de Cristo. E quando foi que a doutrina do amor universal se transformou em tortura e ferro quente, né? A pandemia ela também trouxe um curioso duplo pensamento. As pessoas estavam cientes da infecção, da gravidade da doença, que estava matando muita gente,
mas de repente era chamada ali para uma confraternização com a família ou com seus amigos e ia, acreditando que entre amigos e familiares estava tudo certo. Afinal, nós nos cuidamos, né? Os outros é que não. A opinião moderna, ela também tende ao controle da realidade, né? A informação, ela vai ser validada pela minha crença. Isso eu acredito é porque é verdade. Em relação a mim, pelo menos. Se eu creio, estou certo. E vocês estão errados. E é impossível diálogo e evolução com esse espírito, com essa postura de tudo ou nada. E que toda a verdade é relativa. Muito da nossa experiência realmente determina a nossa verdade. Mas não quer dizer que não haja uma verdade comum, que nos una como espécie. Recentemente, descobriu-se um fóssil de um cara que ele tinha ossos cicatrizados, né? Então um sinal de uma fratura, e que ele se recuperou dessa fratura, e também tinha uma pequena bolsa com grãos. Eu não lembro a data, mas parece que tinha 7.000 anos esse fóssil, né? Mas você consegue imaginar a dor da fratura daquela pessoa? E você também aceita que ele comia aqueles grãos para satisfazer a fome? Um outro exemplo, na época do Egito, se um irmão mais novo matava o mais velho para ficar com o trono, por exemplo, você consegue imaginar sentimentos como inveja e ganância? Sim, porque nós somos a mesma espécie, então nem tudo é relativo. Nós compartilhamos de vícios e virtudes semelhantes desde o surgimento do primeiro ser humano. Então, vamos ter um pouco mais de cuidado com isso, né? E para que serve essa técnica do duplo pensamento para nós? Por que a gente quer conviver com posições contraditórias? A resposta veio com Maslow. Ele cita o trabalho de Karen Horney e ela diz o seguinte: é para nos proteger de um possível desprezo que sentiríamos contra nós mesmos. Cada vez que a gente comete um ato maldoso, cada vez que a gente violenta a nossa natureza, migra-se uma espécie de descrédito para o nosso inconsciente. O resultado líquido só pode ser dois, desculpa. Ou a gente se aceita e a gente se respeita, ou a gente se odeia e a gente se sente desprezível. E para reflexão, todo mundo já leu alguma passagem que diz mais ou menos que todo moralista radical esconde uma imoralidade igualmente radical. O Jung percebeu que o ego ataca nos outros aquilo que repudia em si, mas não reconhece como próprio. Então ele perde a oportunidade de trabalhar aquilo, de lidar com aquilo e afastar a patologia. E ao não fazer, ele torna esse comportamento quase uma marca de ferro quente.